Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar de samba, quero dizer, de música. Estamos sempre aqui às 10h30 da manhã no seu rádio, no brasildefato.com.br e também no nosso canal do YouTube. Hoje com o meu compadre, meu parceiro, meu amigo de longa data, companheiro de muitas jornadas e muitos discos, Rodrigo Campo, ele que é pai do Antônio. E posso dizer que é também aí da leva dos sambistas perfeitos. Toda vez que eu e o Rodrigo a gente se encontra, pode começar onde for o papo, a gente acaba no samba. Então hoje a gente vai começar do samba e vamos ver aonde vai dar. Confere aí. Rodrigo Campos batendo recorde de participações aqui no Sabe Som. Mas acho que também recorde de participações offline também, né? Se for contar offline, né? Cafezinhos, almoços. Dava umas 10 temporadas só de offline. Toda vez o assunto, a gente rodeia, acaba sempre chegando no samba, porque é sempre o que tá na raiz ali das influências musicais e também das coisas que a gente procura fazer e tal. Mas na hora que a gente tava vindo pra cá, eu tava pensando numa coisa, porque tem 20 anos já que a gente se conhece, né? Verdade, 2005, né? 2005 a gente tocou junto pela primeira vez. Então de lá pra cá eu sei mais ou menos. Mas eu tava vindo pra cá pensando numa outra coisa, porque pra quem não sabe, hoje é dia 4 de setembro, confere? Está sendo gravado no dia 4 de setembro. E pra quem não sabe, eu já estou no meio do carnaval. Aí eu vim pensando aqui uma coisa. No começo ali, nos primeiros anos ali em São Mateus, tal, que a gente já conversou muito, eu sei que tinha muito samba e você ficava ali caçando samba e tal. Tinha alguma ligação com o carnaval? Então, acho que o samba de São Mateus, naquele momento que eu fazia parte ali da comunidade ali morando, né? Ele era ligado a uma coisa mais do pagode, né? Acho que todo mundo tava ligado naquele movimento do pagode que tava surgindo no Cacique de Ramos, né? Uhum. Eu comecei a tocar, acho que com uns 10, em 87, mais ou menos, percussão. Com 12 já fui pro cavaco, né? Mas o negócio era o Cacique de Ramos, os instrumentos, né? Então, tinha o Gersinho que já tocava repique de mão, que era um instrumento que era super... Era recente e a galera não sabia nem a cara do instrumento, né? Porque você ouvia no disco como é que é isso, de onde tá vindo esse som, né? Hoje em dia tem repique de mão em todo lugar. A galera acha até que é mais antigo do que é o repique de mão, né? Sim. Sempre teve aí, mas não é, né? Mas o Gersinho que foi pro Rio, foi pras rodas do Rio, aí tinha roda em São Paulo também, quando os caras vinham, ele ia atrás no botequim do Camisa, ele foi ver o que era e tal e trouxe pro bairro, né? Tinha um grupo Gamação no bairro, lá que chamava Gamação, que era o Tim Maia, o Gersinho, o Tocão, o Jairinho, aí tinha o Edilson no pandeiro, Jorge Neguinho, eu acho que eram esses seis, um sextetinho assim, era cavaco e banjo, não tinha violão no grupo. Eles tocavam numa casa ali no Jardim Veracruz que chamava O Que Que Há. Olha aí. Enfim, mas era isso que eles tocavam, era aquele pagode do fundo de quintal que esbarrava na Bete Carvalho já, né? Zeca Pagodinho, né? E tinha o Reinaldo aqui em São Paulo que fazia também, parecido, essa onda. Um salve pro Jorge Neguinho, né? Que nos deixou, infelizmente nos deixou Sim, cedo demais recentemente. Sim. E o resto da rapaziada tá todo mundo nativa, né? O Gersinho, inclusive, falei com ele semana passada, cara. Legal. Gersinho, Tocão, Tim Maia, o pessoal é a pedra fundamental do berço de samba de São Mateus, né? Projeto que foi criado lá, tem disco lançado pelo selo Sesc. Eu estou nesse disco. Que legal. Aliás, você sabe, mano, a gente faz muita coisa, né? E outro dia até fui ouvir esse disco aí meio de onda, assim, falar, dá uma lembrada e tal. Mano, eu não lembrava que tinha um Almir Neto no disco. Tem uma faixa lá que eu tô de soprano lá, dando umas fraseadas, assim, uma costurada na música lá com o Almir Neto, cara. Eu tomei um maior susto. Eu falei, cara, Não, então, a ligação do bairro com o samba ali carioca é muito estreita também, né? E também porque o Neto
morou aqui em São Morou Paulo. também, Bastante, total. tem muita ligação aqui, né? Sim, mas tinha uma relação com a Beth Carvalho também, por causa do Quinteto e Branco e Preto, né? Uhum, Você tocou bastante com o Quinteto também, né? sim. E com a Beth também, Com a graças Beth. a eles, né? É. Mas não tinha, né? Não tinha muito esse papo assim do Não tinha, cara, do era... carnaval, né? Acho que Não tinha... o pessoal ia pras escolas, né? Cada um ia pra... O Gersinho ia pro Camisa, né? Ah, Tocão, não sei se é pro Camisa também. O Tocão, ele era muito também já descolado em São Paulo, que a gente fala, o Tocão vai pra São Paulo, vai pra cidade, né? A gente falava assim, né? Ele tocava num lugar que chamava La Boêmia, né? Que era um lugar, uma boate em que eles faziam duos e trios assim e tocavam nas mesas e tal. E ele ganhava essas gorjetas das mesas, assim, mas era o que sustentava ele, assim, né? A casa dele ali, e bem, assim, né? Pro padrão de vida ali da quebrada ali de São Mateus, tava tudo certo. Tinha casinha própria, ele fazia, era o trampo dele, esse daí. O La Boêmia, né? E essas coisas, o grupo era mais coração ali, não ganhava tanta grana ali, o Gamação, né? Eu encontrei os caras essa semana, eu vou participar eu não sei se é um DVD, não fala mais DVD, mas o audiovisual deles, que eles vão gravar no 22. Eu revi o Tocão depois de muitos anos, porque eu saí do bairro já faz uns 25 anos, né? Que eu saí 26 anos, né? E então, pelo menos isso que eu não via nem o Tocão, nem o Tim Maia. Vi o Tim Maia lá, foi anteontem teve uma passagem de som no 22 com uma Tim Maia, o Naldo Candiá, que era um cara que eu tive no meu primeiro grupo lá, o Apoteose. Olha. Foi legal demais. Achei legal também essa volta a São Mateus, né? Porque em algum momento eu comecei a fazer um samba um pouco mais experimental, entre aspas, assim, né? Um pouco mais usando o samba como matéria-prima, né? Pra criar outras coisas, como a gente fez bastante também junto, né? Então achei legal agora esse convite pra voltar, né? Ser acolhido nesse berço, né? Bom filho a casa torna. Exatamente. E engraçado que rolou uma metalinguagem louca, porque eles pediram pra eu cantar o Rua 3, que é... que fala de alguém voltando pro bairro depois de muito tempo, ali por causa de um funeral, assim, né? E o Mané não era um amigo assim tão bom, mas era hora de voltar, né? São Mateus não era um lugar assim tão longe, né? Então, engraçado, né? Rolar essa música, eles gostarem dessa música, o Iverson, vamos cantar essa música e tal. E ficou legal pra caramba no arranjo deles, tava meio com medo, porque é uma roda gigante ali, né, o berço, né? Então, como é que eu vou cantar? Minha voz é pequena e tal. Aí rolou, gostaram do estilo ali, mas na manha ali. O Iveson Pessoa, que era do Quinteto Branco e Preto, né? O Casca, que é um dos arregimentadores do berço de samba de São Mateus. Mano, e aí, óbvio, né, que é sobre isso que a gente vai falar, né? Essa coisa do experimental. Você tava até falando aqui, foi engraçado, né? Que teve um desses papos nossos aqui no podcast. O Marcelo D2 ouviu e ele sempre volta nessa história, né? Desse samba experimental, mas que eu acho que o rótulo de experimental ele é complicado porque fica parecendo que vai ser um negócio muito doido, muito desconstruído, sabe? Ou que, de alguma forma, ele não vai ser agradável. Palatável. Né? Não vai pegar bem na orelha e tal. Quando, na verdade, assim, o que eu entendo disso, né? A pedra fundamental, o motorzinho, né? Que fica ali na cabeça da gente ali do... Ele não para nunca. E a gente vai construindo ali, vai montando o legozinho ali, vai reorganizando as pecinhas e tal. Sim. E pensando mais em coisas que a gente não pensava tanto, né? Como, por exemplo, timbre, ou mesmo estrutura, né? Instrumentação, né? Que tem a ver com timbre também, né? Tem a ver com timbre, né? Mas assim, a coisa do timbre de explorar a guitarra, explorar coisas eletrônicas e tal. Mas que a gente não tá jogando fora nada, né? Não tá desperdiçando nada do que... E o samba, ele tem essa vocação já na essência, né? Isso essa palavra assusta um pouco, né? Experimentalismo. Mas alguém me disse alguma vez que o sambista, ele tem na essência a criação, né? Sim. Então, o primeiro sambista que foi lá e pegou um tamborim, né? Encorou uma caixinha quadrada, botou um coro, ele tava o quê? Tava experimentando, né? Vou experimentar
essa caixinha com essa pele aqui, com esse couro de animal, vou bater e tal. Aí veio o outro e falou, pô, legal, vou inventar um agora grave e tal. Pegou uma caixa maior, um barril, botou uma pele. É um experimentalismo louco, né? O sambista, na essência, né? Ele sempre, tá inventando do zero coisas que hoje são elementares, mas que foram criadas por esses sambistas, né? Que eu acho que tem um elo de ligação de todas essas experimentações, que é a necessidade, a mãe da sabedoria, né? Sim. Eu tava ouvindo o podcast do Mano Brown, o Mano Brown falou um negócio que é verdade. Hoje em dia, citar frase sem falar a fonte é embaçado. É embaçado mesmo. Mas eu vou citar uma frase aqui que eu não lembro a fonte, que talvez seja papo, né, do folclore mesmo, assim, do samba e tal. Que nessa época tinha um papo de que tocar instrumento de baqueta era um negócio meio mal visto. Tipo, o homem de verdade tocava com a mão. E aí, toda aquela revolução do Estácio ali nos anos 20 e tal, a coisa do surdo, né, os instrumentos de baqueta, eles passaram a ser necessários porque quando as primeiras agremiações, os cordões, eles vão pra rua, você precisa desenvolver uma tecnologia de ocupação do espaço público através do som. Então você precisa de muito mais volume. Aí vem o surdo, aí vem o tamborim, adaptação da caixa, né, da caixa do tarol, né, militar para a escola. Tudo isso são coisas, né, da circunstância ali, estão sendo criados, como o banjo foi criado para ser uma opção de você conseguir tocar numa roda acústico, né, sem precisar microfonar. Você precisava de um instrumento que projetasse mais o som e tal, e aí você cria um novo instrumento com um outro timbre e com uma outra linguagem, né? Sim. Um jeito, o banjo você não toca como você toca o cavaquinho, ele tem funções a resposta da né? palheta é diferente, então exige outra força, outra levada, né? Mas acho que é isso, a necessidade acaba fazendo as pessoas mais criativas de algum jeito, né? Acho que esse momento que você está falando aí da turma do Estácio, em que foram inventados esses instrumentos, né? O surdo e o tamborim são delegados ao BID, né? A invenção, né? A turma do Estácio, o BID, Ismael Silva, né? Baiaco, Brancura, né? Então é toda uma tecnologia que foi inventada para quê? Para levar o samba para rua, né? Através da baqueta, né? Imagina que o samba antes, ele vou até usar esse termo aqui, ele era mais africano no sentido assim do couro na mão. Talvez isso pudesse trazer também para quem agora é baqueta, essa gente nova agora vai tocar com baqueta. A gente toca com a mão, né? É o terreiro, né? Então, tambor, né? E a baqueta, né, leva para um outro lugar, né? E aí, engraçado que foi uma tecnologia para aumentar o volume, né, da instrumentação, e depois veio a tecnologia do fundo de quintal, né, mais para frente nos anos 70, para baixar o volume, ou seja, eles tiraram as baquetas de novo nos anos 70, né, que aí o repique de mão não era mais o repinique, né, então virou a repicada com a mão e tal, que o Birani inventou. Aí o Sereno trouxe o tantã, né, do bolero, né, e tocou com a mão a marcação, em vez de fazer a marcação no surdo com a baqueta, fazia a marcação no tantã, né? Aí o banjo, ao contrário, a harmonia do cavaquinho era mais difícil de ouvir, então precisava ouvir a harmonia do cavaquinho, aumentou-se a harmonia para ouvir, poder afinar, poder achar o tom das músicas e ouvir a harmonia de sambas inéditos que eram apresentados ali no Cacique de Ramos, né? Que era uma roda de samba inédito às quartas-feiras, né? O canto vai se adaptando também, ele já não é mais o canto de pequenos regionais, né, dos combos ali. O Cartola, se a gente for ouvir ali, o Cartola tá muito mais próximo da seresta do que da roda de samba, né? Sim, total. Ele era acompanhado por regional de choro, né? Exato. Os discos dele, né? Tem uma outra instrumentação, uma outra cara, um outro tipo de melodia. Ali no Cacique, a galera precisa cantar para ser ouvida, né? Então, como as melodias começam a ir para cima, né? Ir para cada vez mais agudo, né? Sim. Tem a coisa do... Eu acho que teve uma percepção na época assim, de ser um negócio mais... Pô, os caras estão gritando, né? Sim. Mas é o que precisava ser feito. A voz do Arlindo, né? Você vê uma voz aguda, né? Sombrinha, né? Luiz Carlos da Vila, né?
Wilson Moreira, a voz dos caras é muito... É aguda, Os né? caras... E isso se conquista, né, também, né? Esse timbre, porque você vai aumentando o tom, a sua voz vai alcançando cada vez mais, imagina que... Você aprende a cantar assim também, de tanto fazer, né? Claro. Mas daí pra frente, né, a maior parte dos cantores, assim, quem foi se destacando, assim, em roda e tal, tinha essa O característica, Zeca, né? O Zeca também, o primeiro disco do Zeca, a voz dele é super lá em cima, o tom, né? Você vai tentar... Acho que o Quintal do Céu, se eu não me engano, ele faz em Lá maior, cara. Eu toco em Fá, às vezes na roda, e acho alto pra caramba. Ele fazia em Lá, cara, 2 tons acima disso. E, voz, aquele brilho, aquele pique, né? Isso, de quem cantava... Ele tá cantando um pouco mais baixo agora. Baixo que a gente tá falando de um tonalidade um pouco mais baixa, né? Porque aí o tempo, a estrada, a madrugada, o sereno e tal. Mas na essência ele também tinha essa estética ali de vamos cantar mais, né? O próprio Guineto também, Sim, né? Também. Tem essa coisa do pagode, assim, e que eu acho que também tem uma outra tecnologia aí, que é o samba pra cantar junto também, né? Também. É diferente por exemplo, do Nelson Cavaquinho, que sobretudo, ele é uma coisa meio solitária, né? Sim. Que não é pra você cantar cheio de alegria, não é pra você cantar Apesar de que tem uns que ele, galera, tem. O só... Tudo bem, a gente faz, né? Mas assim, na essência, né, é mais essa coisa reflexiva, né, de um cara obcecado com a morte e tal, né? É bem existencialista, né? Não é tão corpóreo assim como o Cacique. O Cacique também é um bloco, agora que chegamos no carnaval de novo, né? Então, fico também imaginando qual a influência do carnaval, assim, né? Na criação do pagode, Cacique de Ramos, né? Porque eles tinham todo o domínio ali dos instrumentos do carnaval, imagino, né? De tocar com baqueta. Imaginam que eles deviam fazer o samba também com baqueta no início ali, nas quartas-feiras ou um outro dia, até que um dia começaram a mostrar música inédita. Opa, peraí. Exato. Precisamos ouvir as letras aqui, como a gente faz? Toca com a mão. O Birani tem um negócio lá que ele toca assim, vamos. Então, como é que foi também essa transição, né? Só que aí, nessa transição de trazer para um volume em que as letras pudessem ser ouvidas, mas também não se perdeu o espírito, que é o calor do carnaval, que é cantar junto, que você tá falando, que é a quadra de um bloco, né? Era um bloco, essencialmente, né? Então, imagino que esse espírito tá todo ali também, né? Muitos sambas do Jorge Aragão, você vê que são sambas gravados, assim, nos discos da Beth ou do Fundo de Quintal, que seria um dissidente, assim, do estilo do samba enredo, né? O pop samba de quadra, né? Você vê... O próprio Vou Festejar, que é um exemplo mais clássico que todo mundo conhece. Imagina, é um samba de quadra, talvez, assim, né? Que seria... Não tem um enredo, mas esse samba... samba de meio de ano, pra tocar na quadra da escola, né? Então... O Jorge Aragão, eu acho que é um ponto interessante, assim, porque até talvez, aí eu tô elucubrando aqui, né? Tô inventando aqui minha fanfic, mas talvez até por isso ele tenha ficado pouco tempo no Fundo de Quintal, porque eu acho que o samba dele vai para um outro lugar, né? A obra dele ali, as coisas que ele tem muita coisa, né? Sim. Ele jogou, né? Espalhou samba para tudo quanto é lado. Mas eu imagino que... Até no espaço sideral. Né? Foi até pro espaço sideral. Quem não sabe dessa história aí, os caras colocaram o Coisinha do Pai, não é? Coisinha do Pai. Na sonda, né? Na sonda espacial aí pra ser encontrada. Pra ser encontrado por alguma civilização. Tá lá, o cara vai dar o play lá, não sei como. Vai ouvir, coisinha tão bonitinha. Na voz da Beth Carvalho, se eu não me engano, né? Exato. Imagina se isso acontece, real, oficial. Essa sonda tá em algum canto do universo lá e tem uns alienígenas lá dando play, cara, assim. Como é que é um repique? Como é que é esse instrumento aqui que faz isso aqui? Não sabe, né? Já tentando construir um repique de mão ali. O Jorge Aragão, ele tem essa coisa do samba mais do crooner, né? Uma veia um pouco mais romântica. Umas melodias sinuosas, assim. Não que as outras não fossem dos outros compositores do Cacique, né? Mas ele realmente tem algo ali que cai para fleta com outros gêneros ali, né? Até no tipo de harmonia que ele usa, às vezes é uma harmonia modal, sendo que o samba é bastante tonal, ele usa um jeito de harmonizar mais modal, de
que seria, em tese, sei lá, suprimir as preparações, né? Não sei se estou falando muito papo de músico, mas é suprimir os dominantes secundários, digamos assim, né? Mas é quando que na harmonia tonal você prepara o acorde que você quer chegar, né? Na modal você vai, basicamente, né? Você vai para ele direto, né? E o Jorge Aragão às vezes tem isso, vai pro acorde já que você quer ir sem preparar o acorde, né? Então... E que acaba aparecendo um pouco com essas harmonias, assim, esses caminhos da música pop ali dos anos 80, né? Com uma coisa mais radiofônica, flertando Tanto um pouco... que tem uma galera tocando outro dia eu vi aquele Rodrigo Suricato, ele é um integrante hoje em dia do Barão Vermelho, depois você me corrige aí se eu estiver falando alguma besteira, mas enfim, ele tocando aquele logo, logo assim, como se fosse um blues, assim, né? E realmente, se você não tivesse conhecido a música como samba, você não estranha, assim, né? Não tem aquele caminho clássico de harmonia, do tamanho da música, dos versos e tal. Mas até isso também, né? Tem uma coisa de refrão ali também que foi aparecendo com uma outra função, né? A função clássica do refrão no samba, que não é o refrão, né? Que é a primeira, né? Que é aquela parte da música que é a parte fixa, que todo mundo canta. E sempre acaba voltando pra ela, né? E volta pra ela. E a segunda parte que geralmente acaba ficando cristalizada depois que é gravado, mas que tradicionalmente era improvisada, né? Sim. Pra improvisar dentro do tema que tá sendo proposto ali dentro da primeira, né? Mas essa coisa do refrão, como é esse refrão do Jorge Aragão, né? Passou a ter uma terceira, assim, foi talvez, que o barraco né? desabou. Né? Tem um verso grande, aí chega num refrão, né? E isso também acontece bastante no fundo de quintal, vai chegar no pagode também, né? São coisas que... Então, o pagode ele tem uma coisa interessante, que eu acho que ele absorveu a bossa nova, assim, né? Isso eu acho que não é muito falado, porque você vê assim, você tá como exemplo o cavaquinho do Mauro Diniz, por exemplo, é o cavaco hoje que é o cavaco do pagode, né? Aquele estilo de cavaco que não é mais você tocar todas as cordas, ele toca meio arpejando, toca duas e duas, sabe? Ele é o Mauro Diniz é o nosso Jorge Benson. Jorge Benson, exatamente. Ele é o sambista perfeito mesmo, assim, porque ele toca pra caramba violão, toca pra caramba cavaco, 7 cordas, arranja muito bem, compõe e é um cantor maravilhoso, né? Ele é o sambista perfeito que se fala. O Arlindo Cruz também era, com certeza, mas ele não tem tanto esse reconhecimento porque não ficou tão famoso ainda como o Arlindo Cruz fora do meio do samba, assim, né? Mas realmente ele é um cara incrível, assim, né? Então ele trouxe essa coisa de as harmonias com as tensões, né? Ali, né? Do jazz, da bossa nova, né? Então, o samba, o pagode, se a gente olhar ele como um movimento estético, acho que é mais fácil da gente entender ele do que a gente colocar ele como uma espécie de samba que deu em outro lugar, assim, né? Porque ele realmente tem ele é muito propositivo, o pagode, né? Esse início dele ali e depois também, mas esse início com o Fundo de Quintal ali no Cacique de Ramos, eles realmente propuseram muita coisa, novos instrumentos, nova maneira de compor, de cantar, que a gente já falou também, outros tons, né? De harmonizar também, né? Então tudo isso tá dentro do pagode, como é quase um manifesto, assim, né? Cultural, né? Como foi também a turma do Estácio em outro momento, né? Então... fala-se de Tropicália, Bossa Nova como um movimento estético musical, mas esses são movimentos estéticos e musicais também, né, que ficam um pouco mais ofuscados, digamos assim, né, por N razões, né, que eu não vou chegar nelas aqui, né, nesse momento, mas é interessante analisar dessa maneira, né? Você vê que o pagode pega realmente essa linha cronológica do samba e inclui a bossa nova, que aí diz para você, a bossa nova é samba. O que o João Gilberto já falava, ele já se dizia um sambista, o pagode tá dizendo de novo, né? Tanto que, às vezes, eu gravei esse disco Pagode novo, né, de 23, né, e às vezes você fez o show comigo, né, do disco, né, mas eu lembro de, às vezes, fazer show sozinho e a galera achar que aquele violão era um violão de bossa nova, né. Obviamente, pra mim não é, eu tô ouvindo o violão do Kleber Augusto, do Fundo de Quintal, ali na minha mão, eu tô ouvindo o violão do Cláudio Jorge ali, que acompanhava o Martinho da Vila, sabe. Tô ouvindo também o violão de João Gilberto, mas por quê?
eu cheguei no João Gilberto a partir desses caras, eu não cheguei, ou seja, esse violão deles já tem essa absorção, né? O próprio Mauro Diniz que tocando violão, né? E passou isso pro cavaquinho também, o jeito que ele toca a levada do cavaquinho, às vezes como um violão, às vezes, né? Porque ele arpeja o cavaquinho, né? Ele faz os arpejos, aí não toca todas as notas de uma vez. Então, eu acho que é bonito de reconhecer isso dentro do pagode também, juntar. Sim, O pagode acaba juntando tudo. Eu lembro que em algum momento a gente torcia um pouco o nariz pra bossa nova, né? O samba, a gente é do samba, falando da minha parte, não ainda. O samba é o samba, bossa nova, não sei o que, as harmonias diferentes e tal. Mas o pagode, ele acaba com isso, né? Fala, meu, isso aqui só existe bossa nova porque tem o samba, só existe o pagode porque teve o samba, a bossa nova, chegou no pagode. Então, acho legal essa cronologia de observar, assim, né? E reconhecer tudo que foi feito a partir disso, né? Eu acho que talvez essa resistência seja justamente mais estética do que os fundamentos estão ali, né? Sim. Porque isso acaba sendo um negócio muito forte, né? De você não se sentir, talvez, representado pelos assuntos, né? Isso é até um papo que eu tive aqui com o Douglas, né? Você vê, por exemplo, o assunto mar, quando ele tá na bossa nova, o mar é a praia, é o rolê, é o lazer, é o final de semana. Quando o mar tá no samba, ele é a entidade. Ele é a morte, ele é o sobrenatural, candomblé, ele é Iemanjá, ele não é a orla, não é Copacabana, né? Então, eu acho que as diferenças estão muito por aí, porque nos é assuntos, isso, né? Mas porque depois vai chegar nisso de novo, né? Com o pagode romântico, né? É. Tipo, o pagode do Fundo de Quintal também era muito mais... Tinha um teor também mais político, social, né? Sei lá, tipo, do Zeca, por exemplo, ele gravava um samba da velha guarda, né? Além dos assuntos em si, mas também tinha esse movimento de trazer, né? De juntar a galera da antiga, um respeito, né? Pelos mais velhos também, que é uma atitude política maravilhosa. A gente vê hoje em dia que se fala muito de etarismo, né? Na música, enfim, né? Música popular é pra jovem, né? A gente sabe disso. Então, é legal discutir isso, né? Mas será que é pra jovem? O Zeca, sendo jovem, ele trouxe a galera mais velha. Então, também, de novo, os assuntos também, a galera, mesmo sendo da periferia e tal, os grupos daqui, também eles não tendo um mar para olhar exatamente, eles falavam de amor, de sexo, de romance, né? Exaltando esse lado romântico da juventude, né? Dos hormônios à flor da pele, né? E vamos fazer filho, né? Não sei o quê. E a gente precisa também, né? Povoar o mundo. Hoje nem tanto, na verdade. Se na Bossa Nova havia a galera da Zona Sul olhando para a própria Zona Sul para poder, vamos dizer assim, vamos olhar para o mar, vamos contemplar, né? Como que a periferia contemplava, né? Eles tinham uma vida super dura ali, e para contemplar eles falavam disso, de amor, de sexo, de erotismo, e do jeito deles, assim. Então também tem um jeito tem um escapismo também, tanto quanto tem o mar na Bossa Nova, né? Então... Sim. Citando este grande pensador do nosso século, o Mano Brown, né? Que é isso, pô, chega uma hora que você não quer ver a sua vida diminuída só naquele um assunto, né? Você quer falar de todas as coisas, você quer celebrar as coisas boas também, né? Sim. É engraçado isso, né? Porque durante um tempo eu acho que houve uma percepção muito errada de que o samba, ele não era exatamente politizado, né? E é muito politizado. Sim. É muito politizado. Inclusive, isso daí que você trouxe, né? Um monte de coisa que tá sendo falada hoje, que tá super em voga e tal, não sei o que, essa questão do etarismo, né? A gente na música, né? Especialmente no métier do samba, você já entra, a primeira lição que você aprende é que você tem que respeitar quem é mais velho, né? O samba é um dos poucos gêneros que traz isso. Na música pop é difícil isso, né? Porque tem que tá lindo, tem que estar malhado, tem que, né? Até o rosto, né? Tá controlado. Os rostos agora da música pop, eles são assim. E há 10 anos atrás eram de outro jeito. Estão chegando também no estilo de rosto para ser artista, né? Então... Sim. Hoje o povo fala muito de uberização e não sei o que, e que é a nossa vida desde sempre, né? Sim. Um dia você tá num lugar, outro dia você tá num outro. Chama, preciso de um cavaquinho, vem aqui e tal. Você vai, toca, e é tudo mega precarizado, né? É isso que estão falando, tô diminuindo, mas assim, o entregador ganha pouca grana, não sei o quê. A gente tá nessa daí, né? No aplicativo que nos cabe, né? Sim.
A gente tá sendo explorado aí faz muito tempo, né? As pessoas exploram, aliás, todo mundo explora a gente, né? Faz muito tempo, né? E a gente tá Importante lembrar que todo mundo que já comprou um pendrivezinho Sim. adquiriu propriedade intelectual aí sem pagar os devidos direitos. Então, assim... A gente veio de uma pandemia, veio do Bolsonaro, né? Então, a cultura, a música na minha cabeça entrou numa crise, assim, muito forte. Não só, né? Aí eu vejo, assim, de repente, essa eclosão de rodas de samba de novo, né? Sim. Eu fiquei lembrando... disso. Eu fiquei lembrando um pouco da Grande Depressão nos Estados Unidos. Foi a época que nasceram as big bands, né? Sim. Cada um ganhava $1, então você podia ter uma orquestra com 30 pessoas, porque Exato. ninguém tava trampando, se saía, quanto que é? Eu vou. Tá rolando esse movimento, que é um movimento político social também, né? São os músicos também dando jeito de continuar, né? Não tem mais, o Sesc já não é mais como era, sei lá, agora para tocar nessas casas que a gente tocava mais facilmente, tem uma fila de artistas também precisando tocar e tal. E a roda de samba é um negócio que você às vezes resolve sem equipamento de som, né? Você vai lá no boteco, ganha um Pix aí não sei o quê, então você sai de casa para trabalhar, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, muita roda de samba, rodas grandes que a gente não fazia, era mais difícil ver essas rodas em São Paulo, assim, com, sei lá, com 15 pessoas e tal, né? A gente tá fazendo uma na Tororó, tá? Aquela lá tá bem paga, inclusive, mas não é isso. Mas é exceção. Mas é louco isso, né? Então eu acho que tem, às vezes eu vejo pessoas torcendo o nariz, né? Tudo é samba, tudo é roda de samba hoje, mas peraí, gente. É o jeito que a galera tá achando de continuar. Vamos fazer samba porque, primeiro que o samba é o ritmo mais democrático, porque você chega lá, você canta lá em volta de uma roda de samba, você já tá participando, então as pessoas... Prestaram atenção, né? Rodrigo, o verbo que o Rodrigo usou. Você chega e você canta. Você não chega e pede instrumento, você não chega e leva o seu instrumento de casa. Exatamente. Entendeu? Você não vai no postinho de jaleco branco e fica soltando receita pros outros. Não vamos confundir a democracia com folga, com bagunça. Né? Não é bagunça, não é anarquia, né? Que já é uma outra... É outra parada. Outro sistema, né? Mas eu vejo a beleza desse movimento, assim, dessa eclosão de diversas rodas de samba, um pouco isso também, uma resposta a essa crise, né? Tanto financeira, tanto social, né? Tanto do ponto de vista político mesmo, comportamental, também, né? Porque de ir pra rua, né? Vamos pra rua, vamos sair da rua. A gente ficou em casa 2 anos, vamos ficar na rua um pouco, né? A gente meio que cantou essa bola, né? Sim. A gente imaginou que isso fosse acontecer, né? Sim, total. E uma parada que eu achei, que eu tenho tido essa impressão, né? Não sei, talvez esteja errado, mas o boom de roda de samba que a gente pegou ali, né, no começo dos anos 2000. Tinha uma época aqui em São Paulo, entre 2006, 2009, 2010, mais ou menos, que assim, qualquer canto que você fosse, se você saísse coloca o pé na rua num sábado à tarde, qualquer botequim tinha uma roda de samba, uma roda de choro com feijoada no sábado. Tanto que, assim, era tanta gente tocando que às vezes você precisava de um sub. Era um pânico, cara. Porque tava todo mundo ocupado e às vezes você ia tocar com um a menos porque não conseguia alguém pra substituir mesmo e tal. E eu sinto que nessa época tinha muito uma coisa assim... Porque tinha isso em outros lugares aqui de São Paulo, a coisa de sair pra ver os outros tocar. Vamos lá no Ó do Borogodó tal dia porque tem um maluco que toca, você tem que ver o Alessandro Penés tocando. Ah, vamos não sei aonde que você tem que ver o Zé Barbeiro tocando. Você tem que ver o João Macacão tocando. Você tinha que ver as pessoas tocando, né? E isso se perdeu, acho que tanto no meio do samba quanto nos instrumentais e tudo mais. E talvez eu tenha usado o verbo errado, talvez não é que se perdeu, talvez isso se transformou para justamente ser uma parada que ela tá mais diluída, mais coletiva, ela é menos sobre tipo, tem aquela uma roda que tem um cara que você precisa ver tocando, vai lá e tal, para ser esse momento, esse acontecimento roda de samba, que é curtido, que é aproveitado dessa forma, tocando sambas... hoje em dia mais conhecidos, né? Em algum momento, a gente teve uma preocupação muito grande com pesquisa, com desencavar coisas, e a gente ganhava um props quando chegava lá e cantava um samba bom que ninguém conhecia. Hoje é o contrário, né? Hoje você tem que encaixar que todo mundo vai vir com você junto, né? Fazer aquele... Porque eu acho que é isso, acho que a intenção talvez tenha
mudado, não conscientemente, não intencionalmente, mas... E acho que o princípio da roda de samba é esse mesmo, é você trazer as pessoas para cantarem junto com você. É o que você falou, não precisa pedir um instrumento para tocar se você não souber nem o nome do instrumento, como acontece às vezes por aí. Mas você pode cantar, cara, você pode cantar junto, uma palminha ali na mão, se você tiver um pouco de ritmo, né, na hora na palma da mão. Isso aí é maravilhoso, cara, isso é um rito, assim, e tem a coisa de puxar também, né, o samba também tem essa relação com a comunhão, com a coletividade, mas também tem essa coisa da memória, né, então, sim, aquela coisa de um samba que lembra outro, de repente você vai costurando isso forma, um cordão que vai chegar lá no primeiro samba gravado. Exato. Em 1914. Sei. Exato, e é isso, né? Você começa ali, você pode tranquilamente começar uma roda de samba pelo Pixinguinha e chegar no Ferrugem. Sim. Sim, sem forçação, sem forçar nada, né? Só encadeando ali, uma coisa vai puxando a outra. Isso é bonito, porque... Eu imagino que poucas culturas no mundo tenham isso, essa prerrogativa de se ver, né? De se ver espelhado numa roda de samba, que é um negócio tão popular que pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes no quintal de uma casa, às vezes num boteco, às vezes na sala de um apartamento de alguém, sabe? Então, cara, é um negócio muito bonito, cara. Olha que loucura. Uma grande amiga nossa, Mariana Mansur, lá do Rio de Janeiro, fez um levantamento esses dias. A gente tem aproximadamente 5.000 escolas de samba espalhadas no Brasil, do norte ao sul, em todos os estados. Obviamente, Rio de Janeiro, aqui e tal, a gente, né, no sudeste tem mais essa tradição, mas em todos os estados a gente tem escola, tem agremiações, tem as suas escolas de samba. Imagina que essa época agora, entre julho e começo de setembro, o pessoal está começando a compor os sambas enredo para disputar qual vai ser o samba de enredo daquela escola naquele ano. Então você imagina, bicho, se cada escola tá ali com mais ou menos umas 10, não tem 10 samba para poder julgar, para escolher um, tem 50.000 pessoas sentadas na cadeira compondo um samba todo ano, nessa época do ano. Não tem absolutamente nada parecido com isso no mundo inteiro, no resto do universo inteiro. Não sei se chegou lá o Coisinha do Pai, se chegou em algum lugar, se os caras já fizeram alguma coisa com isso, mas nenhum lugar do universo. Eles estavam tentando achar o que é aquele som lá. O que é isso? Como é que eles fazem? Não vai saber. Não vai saber. Mas é louco isso que você tá falando, que é o seguinte, né, meu? Eu lembro que na época que eu tava fazendo o disco lá dos Sambas do Absurdo, né, que teve acho que o nome dele é Manuel da Costa Pinto, se eu não me engano, um cara da TV Cultura, uma época, sabe, jornalista? Ele fazia um programa e tal, e ele tava começando um programa, um piloto de um programa, e a gente foi fazer o programa com ele, né? Ele é um cara que é o cara mais estudioso de Camus, que a gente, um dos aqui, né? Ele chegou aí pra Argélia para visitar a casa do Camus e tal, que é um filósofo franco-argelino, né, para falar um pouco aqui, né, que tem essa tese do absurdismo, né, que ele escreveu o Mito de Sísifo, escreveu O Estrangeiro, né, e ele era contemporâneo do Sartre, né, eles tinham até uma rixazinha ali, né. E aí eu trocando ideia com esse cara, que eu entendi de Camus, ele falou que o Camus, quando veio pro Brasil, e isso tá num livro do Camus que chama Diário de Viagem, depois eu fui ler o livro, ele foi recebido, assim, por diversos poetas, jornalistas, músicos e tal, escritores, pintores, né, ele veio, na verdade, divulgar um livro, quando ele ganhou um Nobel, ele veio divulgar algum livro que ele estava lançando. E aí, de todas as pessoas que ele conheceu no Brasil, ele achou que a pessoa que mais sintetizou o Brasil do ponto de vista filosófico e cultural foi um cara que ele viu tocando um violão numa recepção, e esse cara era o Dorival Caymmi. Ele voltou para casa com o Dorival Caymmi, todos os intelectuais do Brasil, filósofos, sei o quê. Ou seja, estou dizendo isso para dizer o seguinte, mano, que a filosofia do Brasil, inclusive, ela se fez e se faz através do samba, dos seus compositores, não só do samba, mas da música popular em geral, né? Então, a filosofia, em algum lugar no Brasil, tem um lugar um pouco de se estudar a filosofia, né? Dos filósofos, né? Vamos estudar. O filósofo é um pouco um estudante de filosofia, tem esse lado aqui no Brasil. E enquanto o próprio compositor, ele pratica a filosofia de um jeito muito mais espontâneo, né? E o Manuel da Costa Pinto disse que ele fazia uma
uma palestra que ele dizia que o Camus era um filósofo de boteco, porque a filosofia do Camus, ela é muito acessível no certo sentido, assim, né? É fácil de ler, assim, né? É muito impactante, mas você não vai ter grandes... pelo contrário, o perigo do Camus é justamente isso, que você entende muito fácil e depois você se fudeu já, sabe? Você vai ficar existencialista para sempre, assim. E o Camus reconhecendo no boteco a filosofia, que é o Dorival, que é o músico, chama de boteco, mas é o Dorival, né? Que é um gigante, né? Mas... É um poder de síntese ali que, bicho, pra você conseguir falar algumas coisas assim, né? O mar, quando quebra na praia, é bonito. Bicho, pra você conseguir falar isso... não. Primeiro que você entendeu que é bonito, né? Porque nem todo mundo percebeu que é bonito, né? Assim, parou ali, sentou e viu mesmo, assim, né? Então isso é uma atitude já filosófica ferrada, né? E acho que muitos sambistas, a gente falou do Nelson Cavaquinho, é um existencialista, Paulinho da Viola, Sidney Miller, né? Aí você vê também no Gilberto Gil, né? Ele é um filósofo oriental, digamos assim. Eu vejo muita coisa do budismo, né? Na obra do Gil, assim, né? Que é da filosofia zen, né? Para não dizer budismo, né? Que é, sei lá, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? Isso é uma das coisas que ele fala. Tem algumas que ele... Tem aquela música Metáfora que ele... Também fala de coisinhas, o que é uma metáfora. Inclusive já foi citada aqui no podcast essa música. Hein? Já foi citada, então. Já façam aquele link, coloca aqui no... Tudo aqui é venda casada, aqui é o tempo inteiro. E aí, de repente, tá você aí produzindo, fazendo disco com um dedo só no celular. Isso ainda é um enigma pra mim. Então é isso, acho que na essência eu sou esse sambista aí que fica tentando lidar com as suas... O sambista perfeito tem que saber usar o celular hoje em dia pra produzir também, né? Não é só... Tem que tocar violão, tem que tocar cavaco, tantã, cantar, compor e produzir ali no celularzinho, né? Ali. Total, e também já linka com essa história da necessidade, né? Que a criação vem a partir de uma falta, né? Eu produzo no celular, aprendi a produzir no celular por falta de um equipamento diferente na minha casa. É o que eu tinha para fazer. E aí quando começou a pandemia e tal, eu não tinha como comprar um equipamento naquele momento, né? Tava tudo parado. E nem gravar fora, né? Num estúdio, né? Então a necessidade fez surgir esse produtor do dedinho ali na telinha do celular ali, né? Então, mas isso ainda eu acho que tá conectado com a ideia de sambista. Eu acho bonita essa história da criação, né? Como princípio de ser sambista. O sambista é aquele que preserva o samba, né? É também hoje em dia. Né? Fica muito... como é que se faz samba? É importante também. Como é que se faz? Como é que se fazia? Quem são? Quem eram? Como é que a gente mantém viva essa linha cronológica? Mas o que eu acho mais importante, que eu acho que às vezes muita gente peca nisso, é o entendimento de que uma coisa não é antagônica à outra, né? Porque eu acho que em algum momento aqui em São Paulo... Especialmente essa época aí, entre 2005 e 2010, parecia que tudo podia virar um problema a qualquer momento. E até conversando com outras rapaziadas, assim, né? O pessoal do rap também, né? Que tem o modus operandi, assim, o ambiente é o mesmo, né? O local é o mesmo. O resultado final é diferente, mas... parte do mesmo lugar do samba, tinha muita rusga, tinha muita coisa de comparação. E aí eu lembro, de tocar nessa época, fazer roda de samba na Vila Madalena, na Zona Sul, na Zona Leste, e aí, o pessoal da periferia não gostava do pessoal da Vila Madalena, o pessoal da Vila Madalena era grilado com os caras da Zona Leste, mas ali dentro da Vila Madalena, você tocava num lugar, o pessoal da quarta-feira era grilado com o pessoal da quinta, mas eu lembro que essa rapaziada que eu era envolvida da Zona Leste tinha uma coisa mais de conservação, tinha esse papo do samba de raiz e não sei o quê. O pessoal da Zona Sul era mais envolvido com a galera do pagode, mais contemporâneo. Já muda a picadilha mesmo, né? Já muda a roupa, já muda o jeito, e aí já meio que dá uma estranhada no outro e tal. E assim, graças a Deus, eu acho que isso se dissipou, assim, se perdeu, porque, cara, lembro até de um camarada falar assim, o pessoal se estranha por excesso de semelhança, né? Exatamente. Né? Aquela coisa assim, o pé atrás de que talvez aquele cara ali vai roubar seu lugar, né? Exatamente. E aí ficava todo mundo muito na defensiva. Total. Não, acho super isso que você falou, né?
Acho que isso que eu citei um pouco no começo Sim. da nossa conversa também, do berço do samba, né? Que eu saí de São Mateus, assim, né? E aí fiz o meu primeiro disco, São Mateus, não é um lugar assim tão longe, né? E é um disco produzido pelo Beto Vilares, Antônio Pinto, Uhum. né? Missionário José, Gustavo Lenza, Guia Mabes. Então é um disco de produtores que estão conectados com músicas de outros estilos, de outra maneira de pensar a música, né? Eu Uhum. cheguei com essa bagagem do samba e justamente o que eu queria era isso, era o meu confronto com essa outra música que eu não tinha na época, né? Que depois eu até absorvi mais essa música. Hoje em dia eu também faço um pouco parte desse rolê também, né? Mas eu achei legal justamente o embate. Eu sou sambista de São Uhum. Mateus, eu quero que vocês provoquem o meu samba e quero que meu samba provoque vocês também para ver o que vai sair disso aqui, né? E naquele momento eu lembro que eu fui fazer o lançamento do disco em São Mateus, foi um disco contemplado pelo projeto Petrobras Cultural, então tinha Uhum. alguns shows ali para fazer, e eu incluí o bairro ali, na época tinha os céus ali para fazer show, né? Aham. Aí eu fiz, acho que no Céu Rosa da China, se eu não me engano. Enfim, aí levei o disco, aí falei do que eu tava fazendo e tal. E na época eu lembro que a galera não entendeu muito bem, assim, né? Pô, mas que vocês não é samba? Pô, você é do samba? E muita gente meio que renegou. Não, pô, Rodrigo não é sambista, Aham. né? Não sei o quê. Eu sendo sambista e tal, Sim, como eles e tal, sim. vindo no sentido de vida da mesma origem, né, e tal. Uhum. E hoje, os caras me trazendo de volta agora, depois desse tempo todo, né, que São Mateus de 2009, né? Uhum. Mano, agora eles querem tocar justamente um samba daquele disco, né? Aham. Que tem o samba como matéria-prima. Então acho que isso é um sintoma disso que você tá falando já, né? É. Primeiro que a gente tá mais velho também, isso ajuda, Também, né? né? Pelo amor, né? E Mas aí. eu acho que mesmo a galera mais nova já tá vindo É, com esse é, pensamento, né, menos durão, assim, é. né? Então, eu acho que é isso. Tá rolando essa. Eles estão me recuperando enquanto sambista de São Mateus, porque de algum momento agora eles me veem de novo Sim, como um sambista. Então, mesmo tendo provocado o sambista, né? Que a gente tem esse teor um pouco provocativo sim. na fala, às vezes que isso as pessoas podem levar a mal e eu entendo porque às vezes, Sim, né, quem só faz o samba, que se dedicou ao samba exclusivamente a vida inteira, sim. realmente, pô, o que os caras estão falando? Quem são eles pra ficar dizendo quem é sambista, como é que se faz samba, quem não... É. Eu tenho razão num certo sentido também, não tiro a razão também, Aham. mas é bonito também ver que existe também a compreensão, né, entre os universos diferentes que na verdade são semelhantes, né, como você mesmo É, disse, né? exato. É o excesso de semelhança ali que às vezes torna a coisa um pouco indigesta nesse sentido de. Pode ser que ele venha roubar esse meu lugar aqui, né? Sim, também. E acho que justamente. Eu acho que, assim, acaba sendo meio natural, assim, um pouco isso, porque o espaço é muito, muito escasso, a verba é muito escassa, Ser artista, então ser músico no Brasil, a é gente sabe muito a guerrilha difícil. que é, né? Então, É muito difícil. Então, eu entendo também, né? Você virar e falar assim: ah, não, agora, pô, o pessoal tá fazendo disco de samba agora, produzindo no aplicativo do telefone ali e tal, e é assim. E aí, pô, o cara que não sabe, mas que deu mó duro e que, pô, agora eu tenho que aprender tudo de novo, agora tem que ser assim, né? sim, Vem muito disso, esses sentimentos eu sinto que eles vêm muito da precariedade mesmo, assim, sabe? sim. Dessa falta de amparo, assim, enfim, sei lá, do Estado. É tudo culpa do Estado, né? A Total. gente sabe, né? É tudo No culpa do fundo, Estado. sim, né? No fundo tem uma raiz aí de alguma coisa. Mas interessante ver que, tipo, do São Mateus, o São Mateus é o meu disco talvez mais ouvido, assim, né? Uhum, E aí o Pagode Novo, quando ele chegou, que é esse disco do celular, que eu produzi no uhum, celular, ele proporcionalmente ele é mais ouvido do que o São Mateus. O São Mateus ele entrou tarde, né, nas uhum, plataformas, né? Ele entrou acho que em 2018 só. Mas acho que ele tem 1,5 milhão, 1,6 milhão plays, assim, né? Aí o Pagode Novo, que é de 23, ele tem mais de 1 milhão de plays já. uhum. E outros discos meus têm 300 mil, 500 mil, sabe? Então, ou seja, essa coisa da provocação, ela gera essa confusão boa também, né? De Sim. que é isso? Isso é samba, mas no celular, mas pode. Não sei o que, pagode novo, mas que folgado esse cara. Pagode novo, quem é você que tá fazendo um pagode novo? Então, todas essas provocações que a gente costuma fazer, Uhum. elas podem reverberar de várias maneiras. Então, também acho que tem essa consciência também de que às vezes bate bem, às vezes bate mal
E é isso, o mais importante é esse bate-papo, né? Conversar a respeito do samba, tudo que Sim. ele traz, né? De tudo que ele. É, tudo que ele formou a gente, né? Inclusive como filósofos. Não, com certeza. Com certeza. E assim, a gente tá vindo pra cá e falando desse novo momento, né? Um novo momento, uma outra consciência de um monte de coisa, né? Até isso, assim, até essa preocupação de ser mais inclusivo, né? De tipo, era uma preocupação que a gente não tinha, né? Sim, total. Eu acho que muita gente fez força pra não ser assim. Eu quero acreditar que eu não fiz parte desse time, assim. Mas eu não pensava nisso também. Sim. Hoje a gente pensa, né? De tipo. Cadê as minas aqui também, né? E essa coisa de, tipo, a gente muitas vezes conseguir equilibrar, né? Tá, monta ali um projeto, uma banda, vai fazer um show, são 6, 7 pessoas, tá meio a meio, né? De homem, mulher e tal. Muda o cenário, muda o ambiente no palco, muda o ambiente nosso no camarim. Enriquece pra caramba, né? Então, parece que o mundo tá pedindo, né? Pra tudo ser mais inclusivo, pra tudo ser menos duro, né? Sim. Pra ser mais acolhedor em todos os sentidos. Então, eu acho que faz sentido também isso, né? Ver as pessoas dialogando e estabelecendo mais conexões, né? Sim. E é isso. O excesso de semelhança, ele deixa de ser um problema, passa a ser uma solução, né? Sim, total. Acho muito legal isso, né? E é cada vez mais natural. É estranho você já não. Pô, não tem uma mulher, não tem gente preta, não tem. Imagina. É estranho, né? Não é. E é o que você disse, e quando acontece, é muito rico, né? Que a gente tá falando, lembrando, quando a gente começou a tocar, né? Chegava no rolê, só tinha homem, né? Tocando, no som, não sei o quê. E a gente fazia parte de um ambiente que os papos eram mais... Eram outros, né? coisa. Aí quando chega as minas, fica mais rico, né? Fica mais interessante, mais diverso mesmo na acepção Sim. da palavra, né? Mais divertido tudo, né? Então, Sim. os papos, às vezes quando eu tava só, me ficava aquela coisa meio quinta série, né? Você lembra essa parada? Pô, chegava, às vezes queria trocar uma ideia, era só aqueles papos, só piada, só não sei o que e tal. E às vezes com a mina, ao mesmo tempo tem aquela policiada das minas de falar, vamos ficar falando só essas merda aí, mas também tem um prazer de quando outros assuntos são introduzidos, né? E a coisa fica muito mais legal, né? Eu acho que quando começou a rolar essa parada, eu acho que eu não sou como você que logo achou divertido, porque eu achei um pouco impositivo, como foi mesmo, e com toda a razão. Eu acho que eu me incomodava um pouco com essa imposição, mas depois que eu superei isso, eu vi e descobri que era um prazer mais do que... Sim. Aí foi, mas por que isso é tão óbvio, é tão prazeroso, é tão mais divertido? E aí é isso, mas acho que é o aprendizado também. Eu tive que tomar umas porradinhas, mas eu tô mais legal agora. Sim. Ficou mais legal a vida, Sim. eu acho. Sim. Cara, tem uma parada pra você falando assim, eu nem ia entrar muito nesse mérito não, mas uma coisa que é uma experiência muito grande assim ali com o Bloco de Carnaval, né, que é um grupo muito grande de pessoas e tal, que é uma coisa que me chama muita atenção, assim, a facilidade disso, assim, né, de levar coisa pra outro lugar, assim. A gente sempre se reúne ali num boteco antes de começar o ensaio e tal. Pô, e de repente a facilidade que as minas têm de chegar ali, sentar e falar assim, pô, e aí, tá tudo bem? Tá, pô, mas aí de repente começar a sair falando da vida, sair falando de problema e tal, e né, com uma facilidade, com uma naturalidade que em ambientes muito masculinos a gente não tem, né? A gente perdia todo um lado da vida. Acho que eu tenho visto algumas matérias, inclusive sobre isso, sobre a solidão masculina, né? Sim. Que está sendo cada vez mais diagnosticada, porque é isso, o nosso rolê, quando a gente saía, e que no caso era pra trampar, tá? A gente nunca falava de coisas subjetivas, né? Quando falava era estranho, você tá falando isso aí. Podia demonstrar fraqueza, né? Então era mais pobre, né? Então, sim. Essa diversidade dentro do próprio trabalho acaba trazendo esse lado mais subjetivo do homem à tona também para viver um outro lado, deixar de ser tão sozinho
nessa dureza que já não é mais necessária, assim, né? Então eu Total. acho massa demais, Total. cara. Tem uma coisa também, né? Abrindo um parênteses, assim, tocando num assunto que é até meio espinhoso, assim. Que verdade seja dita, por exemplo, se em qualquer época do Brasil, se você chegasse numa roda de samba e não tivesse uma pessoa preta, ia ser esquisito, né? Já era. Isso é uma coisa que sempre foi esquisito, e justamente porque o samba ele é muito autorreferente, né? Então ele fala, sim, né, dessa importância, ele se identifica como um gênero musical, cultural, negro, né? Que sempre foi esquisito, né? Mas agora é isso. Hoje em dia, chegar num lugar assim e bater o olho assim, falar: ah, tem 4? Ah, tudo bem. 5? Pô, podia ter uma. 6? Não tem uma mina. sim. 8? Não tem ninguém. Pô, esquisitaço, né? É esquisito. Esquisitaço. E se tratando de samba é uma discussão interessante, né? Porque a mulher sempre teve presente. Sempre teve presente, mas era muito ali, sei lá, tia Surica, né? Que era quem cozinhava e recebia, depois ia lá cantar e tal, mas estava ali. Então, sei lá, Dona Zica, né? Que é a esposa do Cartola, que também era cozinha do restaurante, do Zicartola. Que... Tinha um estigma da mulher musicista, né? Que eu não sei se já chegou num consenso. Tem umas colegas que falam musicista, tem umas colegas que falam música. Acho que tá rolando os dois hoje em dia, percebendo, né? Que tá um pouco liberado, eu acho. Bem, né? Sim. Tem gente lá que fala, tem umas meninas que falam música, eu sou músico, né? Nem música, fala, eu sou músico, eu tenho que falar, eu sou música, eu sou musicista. Enfim, mas tinha esse estigma da mulher tocando, né? Que, pô, acabou, né? A gente vai ver assim, era uma bobagem. Eu né? acho que principalmente aqui, mais pra cá, nosso meio, acho que ainda tem, a gente vive um pouco num rolê um pouco mais... Sim. Não sei se dá pra chamar de bolha, talvez a gente tá aqui numa agência de notícias maiorzinha, né? Eu não gosto de chamar de bolha. Eu descobri que eu roubei uma tese do Milton Santos, né? Que ele não fala em bolha, ele fala em rede. E... Rede é bonito. Sabe por quê? Porque a bolha ela é um espaço físico, né? E se a gente for pensar, pô, a minha bolha, você tá dentro de um território e que, na verdade, você tá ignorando todos os diferentes que estão dentro desse território também, né? Então, pensar em bolha, se a gente for pensar em bolha, pô, você bate no vizinho do lado, o vizinho do lado já pensa outra coisa, entendeu? Então, não é um território físico, né? Não é um limite físico, é rede, né? São conexões. Porque é isso, a gente tá conectado com pessoas de diversos lugares e evitando alguns outros. Total. Mas é isso, mas o que eu tô tentando levantar é essa questão de que pra gente é natural mesmo, assim, mas eu acho que ainda tem lugares que não é tão fácil de ver uma mulher no meio do samba, ainda tem. Tocando, né, e não só cantando, ou só recebendo, ou só... Ainda tem. Então... Né? Ainda tem gente que chega em roda de samba e fala assim, que roda legal, com grandes músicos e mulheres bonitas, né? Exatamente. Ainda tem gente que faz... Tem. Comete esse tipo de atrocidade. Sim. Mas e pessoas que às vezes estão convivendo também, estão vendo as mesmas coisas que a gente, né? Sim. Mas eu acho legal pensar sobre isso, né? E fico pensando nas sambistas que tem, né? Fico pensando na Sheina Barros, né? Que a Vitória dos Santos, né? São tão boas que a gente nem consegue tocar com elas mais, né? Tipo... elas não têm nem data pra tocar com a gente mais, né? Tem uma mulherada espetacular, né? A própria Esther Araújo, que veio aqui, né? Toca no Fumilaio, toca no Charanga, faz uns outros projetos comigo também. A Jéssica, que toca com a gente no Quintal Jéssica do Céu. Tomás, lá. Até a Dani Joaquim lá no Pagode na Várzea também. Que essa menina é um talento, hein, bicho? Haja carisma, cara. Nossa, muito carisma, puta voz, né? Meu Deus do céu. Uma instrumentista maravilhosa, né? Meu Deus do céu, vamos aproveitar a companhia dela enquanto ela pouco, tá. O que aconteceu com a Sheina e com a Vitória, né? Exatamente. Daqui a pouco nunca mais tocou com a gente, né? Mano, é sensacional, né? Que você vê assim, rapidinho passa uma hora aqui, toda vez que a gente
encontra e tal. Com certeza ficaram fios soltos aqui para o episódio número 4 da sua participação aqui no podcast. Eu já sou recordista já do rolê, eu tenho alguém? Você tá empatado com o Alexandre Matias. Ah, legal. É isso aí, encerrando o papo com meu amigo, meu parceiro, meu professor Rodrigo Campos. Mais um papo sobre samba. E como sempre, os artistas, as músicas citadas aqui no papo estão numa playlist. E o link para essa playlist você encontra na descrição do episódio no seu player de streaming preferido. Sabe Som tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda. Captação de imagem da Marina Ortega, a técnica de áudio e sonorização é da Lua Gattinoni e do Adilson Oliveira, e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil, de fato, a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena e a direção executiva da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.